meu nome é Ana Beatriz e eu sou atleta do vôlei de Piuí, já joguei fora pro time de Varginha e hoje eu vou ser entrevistada pelo Henrique, pro voleibol de Piuí. Só bora! Vamos lá então para a primeira pergunta. Como e quando você começou a jogar vôlei, Bia? Então, eu tinha 14 anos, não, eu tinha 13 anos. E foi no final de 2014, em novembro de 2014, se eu não me engano. E foi exatamente nesse campo aqui de baixo, quando tudo começou, que eu e uma amiga minha, a gente tava só batendo bola mesmo aqui embaixo, no clube. E os meninos do vôlei masculino passaram aqui correndo, né, porque eles tinham que praticar a corrida, né, o cardio. E aí eles chamaram a gente para compor o time feminino lá com o Gilson, porque antes não tinha. Então dali em diante nós começamos a chamar mais meninos, a convidar mais pessoas a participarem do vôlei. E aí nós chamamos várias amigas da escola, de outras escolas, né, dos colégios, e formamos o time feminino do vôlei novamente, porque fazia um tempo que não tinha o feminino. Então basicamente você fez parte dos primeiros times femininos do Gil. Isso, basicamente. Porque antes teve o time feminino 98, 99, não sei, antigamente, né? E aí depois cessou, né? Acabou o time, elas estouraram. Aí depois ficou um tempo sem o feminino, ou então aquele feminino bem ralo, poucas pessoas, poucas meninas, né? E aí a gente voltou, assim, mais ou menos com força total, né? Recompondo uma nova era do time feminino. Não, e desde esse novo tempo que vocês criaram, não parou até hoje. E hoje só cresce, muita né? Gente só hoje. cresce. Vamos lá então. Como foi a sua experiência jogando aqui pro PTC? A experiência foi incrível. Eu não tenho nada que reclamar do tempo que eu passei aqui jogando, né? Hoje em dia eu não jogo mais com a mesma frequência, né? Eu não tenho talvez a mesma técnica, mas o tempo que eu jogava eu dava o máximo de mim, o máximo mesmo. Eu saía da aula, já vinha correndo pro clube para treinar, já era clube praticamente a tarde inteira, ficava até 10 horas. Então a experiência foi muito massa, porque o Gilson sempre foi um paizão pra gente, sempre dando as melhores instruções. No começo eu era até bem competitiva, assim, que eu queria sempre dar o meu melhor. E às vezes não aceitava ficar atrás, mas o Gilson me ensinou muita coisa. E hoje em dia acho que eu sou uma pessoa extremamente melhor por conta do vôlei. Então a experiência aqui foi incrível, não tenho que reclamar, foi incrível. Não, maravilha. Eu vejo muitos outros atletas também que por conta do vôlei hoje em dia tem uma carreira muito foda no mercado financeiro, ou seja, em algumas outras áreas que as pessoas atuam, as pessoas que praticam esse esporte maravilhoso. Mas vamos lá, Bia, como é que você entrou no time de base de Varginha? Como é que tudo isso aconteceu? Então, aqui em Piuí, né, tem os jogos escolares, o JOEP. As meninas do João Menezes, elas tinham conseguido passar para a próxima etapa, que é o GENG, né? Nessa época eu ainda não estudava no João Menezes, eu ainda estudava em outro colégio, e só que o Jadinho me chamou para ir assistir o jogo com elas lá em Formiga, que aconteceu o GENG lá em Formiga. E o Gilson também foi. Então nós chegando lá em Formiga, Varginha também estava competindo, né? E aí acabou que o técnico de Varginha, ele conversou com o Gilson, perguntou se não tinha alguma menina daqui de Piuí ou que ele conhecesse de outra cidade, com um nível assim bacana, né? Pra tentar jogar lá em Varginha como líbero. E aí o Gilson acabou me indicando, falou que eu tinha condições de ir, que se eu quisesse eu podia tentar. E aí eu aceitei a proposta e fui. Mas antes disso eu já tinha recebido uns convites, vamos dizer assim, não foi proposta, né? Foi convite. Eu conversava com algumas meninas de lá e elas já tinham falado pra mim, às vezes assim, por exemplo, Bia, tenta vir jogar aqui, tenta vir fazer um teste. Mas eu era muito nova, eu tinha o quê? Foi quando eu entrei no vôlei, 15 anos, 14 anos. Então, não dava pra mim ir ainda. E aí foi quando que com 16 anos eu recebi a proposta, o convite, novamente, vamos dizer assim, do André. E aí ele conversou comigo lá no GENG mesmo, de Formiga, e falou pra mim que eu podia ir, que ia ser muito bacana. E era meio do ano isso. E aí eu peguei e fui. Eu simplesmente fui, com coragem e fui. Muito, muito, muito foda. Aí no caso, você tinha hospedagem lá, você morou em Varginha durante esse tempo, né? Morei. Você sabe me dizer quanto tempo foi, mais ou menos? Foi quase um ano, não chegou a dar um ano completamente, mas foi quase um ano. O que seus pais acharam disso? Nossa,
Minha mãe falava pra mim que na primeira semana chorou a semana inteira. Que ela ficava com muita saudade. Meu pai, ele não é muito de demonstrar, não, mas eu tenho certeza que ele também sentiu muita falta. E eu acho que foi difícil pra nós três, na verdade, né? Porque, querendo ou não, a distância aperta. E Varginha não é tão perto aqui de Piuí, né? É uma estradinha boa. É 500 quilômetros quase. É, quase isso. É bastante longe mesmo. Então, como foi sua experiência em questão técnica e treinos de lá? A experiência foi sensacional. A gente treinava cerca de 7 horas e meia, 8 horas por dia. A gente treinava de manhã, vou contar um pouquinho da rotina, como que era. De manhã a gente acordava umas 6h40, mais ou menos, e ia pro primeiro treino 7 horas, né? Aí tinha 2 viagens, que a gente ia pro treino em 2 viagens, porque era muita menina, né? Aí a gente ia, chegava lá no primeiro treino, treinava até umas 10 e pouca, mais ou menos, 10h30, 11 horas. Aí todo mundo tomava banho no próprio ginásio, lá de Varginha. Depois a gente ia pra escola, de lá mesmo a gente já ia pra escola. Pegava o ônibus, primeiro almoçava, né, num restaurante lá perto, pegava o ônibus e ia pra escola. Chegando na escola a gente fazia lá o que tinha que fazer, mas sempre a prioridade lá era o vôlei, né? E aí depois da escola a gente pegava outro ônibus e ia pra outro ginásio, era diferente do primeiro ginásio. E lá a gente treinava até tarde novamente, ali das 5h30, 6 horas até umas 10 mais ou menos, 9h30. Depois disso era 2 viagens novamente pra ir pra casa, todo mundo sempre junto, as meninas sempre juntas. Chegava em casa e era aquele ritual, né, de sempre, fazer a janta, tomar banho e depois era direto dormir, porque a gente tinha que descansar, né? E acordar cedo nesse dia. Exatamente. Deve ter uma experiência incrível, imagino. Mas quais foram as suas maiores dificuldades lá? Eu vi que você falou a questão da distância dos seus pais e da galera aqui da cidade, aqui tipo, onde você mora. Mas qual foi as maiores dificuldades lá, tirando a distância que você já citou? Então, eu acho que outra dificuldade também foi adaptar com a cidade, né? Porque Piuí é bastante diferente. Piuí é muito pequeno, né? E Varginha não é que é aquela cidade enorme, mas é muito diferente. Tem ônibus para todo lado, tem ginásio diferente. Até eu me adaptar, eu demorei a acostumar um pouco com a rotina, sabe? Porque você tem que saber os horários certinhos dos ônibus, que ônibus que você vai pegar para ir pro treino. Você tem que se adaptar. A própria rotina também não era fácil. Foi um obstáculo para mim no início, né? Porque o treino era bem mais intenso, então tinha muita dor muscular, muita tensão, então realmente isso também foi um obstáculo. Nossa, imagina. Você tem alguma história marcante que te marcou muito da época que você estava lá? Você pode contar pra gente? Tem uma história muito marcante que foi quando eu fui jogar uma gincana, não era um campeonato, lá em Lima Duarte, que chama a cidade, é perto de Juiz de Fora. E aí precisavam de 3 meninas. O moço lá que estava organizando essa gincana, ele foi ex-técnico já, eu não sei se era lá de Varginha, mas acho que era do masculino de Varginha. E ele sabia que as meninas lá de Varginha eram muito dedicadas, né, gostavam muito de jogar, de competir. E aí essa gincana é um ritual lá nessa cidade, se você pesquisar em qualquer lugar você vai ver. Lá é uma gincana assim, que a cidade inteira move navios para participar. Então é muito competitiva, a cidade toda entra na gincana. Aí tem as competições de esporte, que é vôlei, futebol. Tem as gincanas gincana mesmo, de tipo queimada, sabe? Cabo de guerra, é tudo, engloba tudo. E a gente foi convidada, eu e mais 2 meninas, para participar dessa gincana jogando lá pelo time de Lima Duarte. E foi uma história muito marcante. Pra mim, eu vou levar só lembranças boas de lá. Pô, que da hora, cara, que bacana. Qual que foi o maior campeonato, eu falo realmente em questão de nível de jogo, que você já jogou lá em Varginha? O maior. Eu nunca cheguei a jogar um campeonato mineiro, né, algo assim tão grande, mas eu joguei o Metropolitano lá em BH. Foi um campeonato de alto nível, nós enfrentamos Olímpico, Mackenzie, Minas. Então foi um campeonato muito top. Realmente foi um campeonato assim que eu vou só levar lembranças boas. Nós ficamos, acho que em 3º ou 4º lugar, eu acho. Tinha o Sada também, então foi muito, muito bacana. Mas assim, independente da colocação que a gente tenha ficado, pra mim a história é o importante, sabe? Foi muito intenso, foi muito incrível ver todo mundo unido por uma causa só, sabe? Não que aqui em Piuí não tenha sido assim, mas foi incrível poder jogar com outras meninas, sair um pouco do meu conforto, sabe? Da minha zona de conforto e poder jogar com outras pessoas, então foi muito legal. E você acha que bateu muito nervosismo quando você se viu naquela situação? Você viu, caraca, olha onde eu cheguei.
tô no Metropolitano, tô enfrentando a galera do Minas, do Sada. Como é que foi a sensação? Bateu o nervosismo sim, a ansiedade bate, né? Adrenalina. Como eu sempre digo, o vôlei, ele te proporciona uma adrenalina que talvez você não encontre em outro lugar. A adrenalina é muito forte. Foi incrível, literalmente. Mas apesar de todo o nervosismo, de toda a ansiedade, eu me via naquele lugar ali e eu tinha certeza que era ali que eu queria estar, sabe? Não tinha outro lugar que eu quisesse estar a não ser ali. Então eu dava o meu máximo, dava o meu melhor. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Não me arrependo de nada. E acho que a adrenalina é uma das coisas que eu acho que te leva a praticar o vôlei, porque eu praticamente jogo para sentir essa emoção, esse calor nas veias, sabe? É uma coisa fora do normal. Bate sim o nervosismo, mas se souber controlar, dá tudo certo. Então, Bia, o vôlei te ajudou em muitos aspectos, mas creio que ele te ajudou principalmente no aspecto de disciplina e foco, que é algo que o esporte exige muito da gente. Como é que isso alterou na sua vida profissional? Por exemplo, agora você está estudando Direito. Quão positivo foi a experiência do vôlei para outros setores da sua vida? Foi extremamente positivo, né? Porque o vôlei, ele não é um esporte que vai te ensinar só a técnica, só a jogar, só a se dar bem no esporte. Mas ele vai te ajudar a ter disciplina, a ter foco, a aprender a conviver em grupo, né? Que é o essencial, porque vôlei não é um esporte que você consegue jogar sozinho, que você vai lá e faz um ponto sozinho. Tudo bem que o saque é um fundamento individual, mas nada no vôlei você faz sozinho. Precisa dos 3 fundamentos, precisa de comunicação, precisa de união. Então, o vôlei ele me ensinou principalmente isso, a conviver com outras pessoas, né? E a ter humildade em errar e assumir seu erro, falar que você vai tentar consertar da próxima vez, falar que vai dar tudo certo, dar um apoio moral para o seu colega, então isso é essencial. E na vida profissional, o vôlei, ele me proporcionou toda essa disciplina que eu tenho hoje, toda esse carisma até que eu acho que eu tenho para conversar com as pessoas, ter uma comunicação efetiva com as pessoas, adveio do vôlei, né? Porque não teria como eu ter talvez esse nível de comunicação, de destreza para falar e às vezes até mesmo para conviver lá dentro de casa mesmo, no âmbito familiar, né? Sem o vôlei. Eu acho que eu não me vejo sem o vôlei. Se não fosse o vôlei, eu não sei se eu estaria no nível que eu estou hoje. Então, Bia, para finalizar, o que você traz de mensagem pra galera que joga vôlei ou que pensa em jogar? Galera muito nova que tá começando agora. Você viu que o nosso treino tá cheio de galera muito nova, 07, 08, começando a jogar agora. O que você traz de mensagem para os meninos? Que eles não podem desistir por nada, porque eles vão enfrentar muitos desafios ainda. O vôlei não é um esporte fácil, não é simples, exige muita técnica, muita disciplina, muito foco. Então a mensagem principal é que eles não desistam, independente das circunstâncias, independente das problemáticas que eles encontrarem no caminho, eles não podem desistir. E para quem ainda não iniciou, que inicie, porque tá perdendo tempo. Muito foda. Manda um beijo pros nossos telespectadores. E tchau, muito obrigado, gente. Sofia, de verdade. Obrigado pela atenção. Obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo pros meus técnicos André e Gilson. Sem eles eu não estaria aqui.